tema é a Batalha da Mente, é a continuação do que temos ouvido durante esta semana. E bem, eu planificava o resto da semana a ouvir o Jonas, mas não é mesmo conversa, é verdade. Eu disse-lhe ele pessoalmente, que eu estava a gostar bastante e tive pena que ele se tivesse ido embora. Não só por ele, que ele é um companheiro que nós gostamos muito, mas pelo ministério que ele estava a desempenhar, que estava a ser realmente muito bom. E portanto, por mim, ele ficava o resto da semana. Mas vocês vão ter que ter paciência de me ouvir e eu espero poder contribuir com alguma coisa que seja de facto importante, com a graça de Deus, para que possamos sair daqui todos mais fortes, mais próximos de Deus com uma percepção maior do que é que se passa nas nossas mentes, que não é tão pouco quanto isso. Eu, à medida que ia estudando e preparando para estas mensagens, para vos apresentar, eu próprio aprendi imensas coisas e fiquei impressionado, a palavra mesmo é essa, impressionado, com a importância que a mente tem. Nós vamos ter eu vou dar-vos 3 mensagens, 3 exposições. Hoje vou falar sobre a importância da mente e a mente como um local de batalha, ponto de batalha, ok? Amanhã vai ser o dia prático, onde vamos tocar nos perigos todos para a mente, começando no Facebook, acabando nos videogames, e vamos ver perigos e estratégias de defesa, ok? Tudo aquilo que nos influencia, que é capaz de nos influenciar a nossa mente, vamos ver os perigos que isso tem, que pode apresentar, e a nossa estratégia de defesa. E sábado, finalmente, vamos falar sobre a renovação da mente. São estes os 3 temas que eu queria vos apresentar. Desculpa lá, David, eu só estou aqui a verificar aqui isto. Não se conseguia ver. Espero que esteja tudo bem. Sim, podes continuar. Alguém sabe dizer quais são os temas que ouvimos até agora? Qual foi o tema que foi falado na segunda-feira pelo Jonas? Qual é o tema? Aposta. Isso. E depois? Exatamente. E depois? Amar com a mente. Não se esqueçam. E a segunda foi quê? É que não se ouviu bem. Segunda. Exatamente. A segunda mensagem. A segunda mensagem qual foi? Muito bem. Não percebi. Pensador em vias de extinção. Ok. Agora percebi. Muito bem. Então, nós hoje vamos falar sobre a importância da mente. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Eu queria pedir ao Zé se pudesse ler este versículo. Provérbios 23, 7, por favor. Vamos começar com esta passagem. Provérbios 23, 7. 23, 7, correto? Exatamente. Estou com cuidado, porque a Bíblia não é minha, portanto tenho que abrir as páginas devagarinho. Diz assim a palavra de Deus: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes de ser no temor do Senhor todo o dia. 23:7. Perdão, 23:7. Sim. Estava no 17. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o teu coração não estará contigo. Obrigado. Como imaginou no seu coração, assim ele é. Eu escolhi este versículo, o versículo base, para nós começarmos. Porquê? Porque nós somos o que pensamos. Aquilo que ele imaginou, ele se tornou. Aquilo que nós colocamos na nossa mente, aquilo que se passa na nossa mente, transforma-nos a tal ponto que nós nos transformamos iguais aos nossos pensamentos. Isto não sou eu que o digo, é a Bíblia que o diz. E isto tem implicações sérias. Ou seja, aquilo que eu coloco na minha mente transforma-me ao ponto de eu me transformar igual aos meus pensamentos. Eu sou aquilo que penso, eu sou aquilo que imagino. Importância da mente. Retenham esta citação com muito cuidado, vamos repeti-la já algumas vezes, e é uma suma do que é a batalha na mente. O inimigo não procura o dinheiro, ou as tuas coisas, o teu dinheiro ou as tuas coisas. Ele quer o quê? Ele quer a tua mente, a tua atitude, o teu coração, a tua fé, a tua paz. Compreende que não estás a ser atacado ou atacada nas coisas tangíveis, são aquelas coisas que nós vemos, que tocamos. O inimigo procura derrotar-te nas coisas que não vês. Isto é muito importante. Eu vou-vos dar um exemplo, vários exemplos. Pedro, qual foi a grande derrota de Pedro, pela qual ainda hoje falamos de Pedro, muitas vezes esquecendo as coisas boas de Pedro? Qual foi? Foi quando?
negou 3 vezes. Essa derrota foi uma decisão, certo? Passou-se aonde? Na mente. Foi alguma coisa que ele tivesse roubado? Foi alguma coisa que ele tivesse feito que se fosse tangível? Era tangível? Era intangível. Mas foi a derrota principal. Mas há mais exemplos. Abraão. Qual foi uma das grandes derrotas de Abraão? Foi quando ele desceu ao Egito. E depois fez o quê? Ele mentiu. Ele mentiu para se poupar a ele, porque ele pensou que pela sua mulher ele ia ser preso ou morto, etc. Essa derrota passou-se aonde? Na mente. E podia dar-vos muitas e muitas outras exemplos nesse sentido. Por exemplo, outra, Moisés. Qual foi o ponto, o ponto em que ele ficou mais transtornado? E que por causa disso não pôde entrar na Terra Prometida? Exatamente, ele enervou-se. Onde é que se passou? Na mente. O que é que o diabo quer? O diabo quer o quê? Ele quer o teu dinheiro? Ele quer as tuas coisas? Ele quer o quê? Ele quer o controle da nossa mente. Porque isso tem consequências que mais nada que é visível tem. Por isso é que nós estamos em batalha. E por isso é que temos de ter cuidado com o que se passa na nossa mente. Na Bíblia nós lemos que a mente, e por isso é que é tão importante, é responsável por coisas fantásticas. Vocês sabiam que os vossos desejos e planos nascem na mente? Há uma passagem aqui em Provérbios 19:21 que diz: muitos desejos há na mente do homem. Muitos desejos há na mente do homem. Eu podia dizer, os planos e os desejos nascem e brotam da mente do homem. Se o diabo controlar a nossa mente, os nossos desejos e planos vão ser completamente errados. Atenção. Mas vemos mais. Vemos que na mente, reside onde parte, no fundo, toda a nossa vontade. Vontade dos pensamentos. Efésios 2:3. Quer dizer que na minha mente, a minha mente é onde nascem as vontades também. É onde nascem as vontades. Importa ter uma mente sadia, uma mente boa. Porque se nós não tivermos, nós corremos o risco de tomar más decisões. Decisões graves. Portanto, vemos que a mente é importante, vemos que a mente é responsável pelos nossos desejos e planos e pela nossa própria vontade. Eu não vou tocar agora muito nesta parte natural porque o Jonas já tocou. Eu tive o cuidado de ir filtrando as coisas para não repetir o que o Jonas disse. E curiosamente, sem nós combinarmos, o Jonas tocou em coisas que eu não vou tocar. E nós não combinámos nada. A única coisa que eu vou falar um bocadinho é este slide só que o Jonas já falou. Que fala sobre a importância da mente do ponto de vista natural. A mente é responsável, por exemplo, por produzir 4 trilhões de operações por segundo. A mente defende e ajusta a pressão sanguínea. A mente coordena o sistema de batimentos cardíacos. Mas vocês fazem alguma coisa para isso? Não. É no subconsciente. É automático. A mente define a nossa temperatura. E a mente dá 6 trilhões de ordens às nossas, 60 trilhões de células em cada hora, a cada segundo. A nossa mente revela um Criador fantástico. E por isso, ela é importante porque define pensamentos, porque define vontades. Mas é importante porque ela em si mesmo é fantástica. E isso é o que o diabo quer. O diabo quer as nossas mentes. Enganem-se, ele não quer o vosso dinheiro. Há igrejas que ensinam que o dinheiro é a coisa mais importante. Não, não. O que as igrejas devem ensinar é que as mentes é que são importantes. E nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Vocês conseguem ver alguma coisa? Não vêem. Isto é um iceberg. Pelo menos, supostamente deve ser um iceberg. E aqui diz consciente, aqui diz subconsciente e aqui diz inconsciente. Ok? O que nós vemos aqui nesta imagem é que a nossa mente tem uma porcentagem muito pequena daquilo que é consciente. Uma parte muito pequena da nossa mente está consciente. A grande parte da nossa mente, permanentemente, trabalha no subconsciente e no inconsciente. Eu vou abordar rapidamente, antes de avançar para a parte prática, porque isto tem implicações práticas. O que é que significa a mente consciente e a mente subconsciente? A mente consciente é a mente racional. Ela tem capacidade para decidir o que é certo, o que é errado, tem noção de tempo, tem noção de espaço. E isso só se ganha a partir dos 6 anos de idade. Até lá, nós estamos na mente subconsciente. E a partir daí, continuamos porque temos sempre mente subconsciente. A nossa mente subconsciente é o contrário. Okay? A nossa mente não tem noção de tempo, não tem noção de espaço, não sabe diferenciar o certo e o errado. E, portanto, tudo o que nós colocarmos na mente subconsciente, ela aceita como verdade. Quais são as implicações que isso tem? Isto aqui é um bebê, eu não consigo ver bem, não sei se vocês conseguem ver bem. Não conseguem ver bem. Com um gorro de Pai Natal cheio de espuma dentro do banhinho dele. Isto é uma mente subconsciente.
Ele absorve tudo, está naquela fase subconsciente e que não sabe o certo, não sabe o errado, absorve tudo o que se lhe dá. E até aos 6 anos de idade não temos mente consciente, só subconsciente. Até essa idade ainda não desenvolvemos a mente consciente e portanto, agimos com base nas emoções. Quais são as implicações que isso tem? As implicações são muito simples e poderosas. O que colocarmos na mente das crianças, até por exemplo aos 6 anos, na altura da mente subconsciente, que absorve tudo e retém até ao fim dos seus dias, fica lá sempre. Fica lá sempre. Por isso é que os judeus costumavam dizer: dê uma criança até aos 4 anos e depois venham-na buscar. Dê uma criança até aos 4 anos e depois venham-na buscar. Eles sabiam, melhor que ninguém, a importância da mente subconsciente de uma criança e da capacidade de absorção de tudo. Vamos ver amanhã os disparates que o mundo e que todos, se calhar, nós fazemos sem querer, quando, ao educar as nossas crianças e ao permitir que nesta fase até aos 6 anos, elas vejam coisas que não devem ver, ouçam coisas que não devem ouvir e as consequências que isso pode ter para o resto das suas vidas. Vamos ver isso amanhã. O que é que molda então o nosso subconsciente? O que é que molda? Molda o que vemos. Vamos mais coisas, mas vamos começar pelo que vemos. O que vemos na TV, o que vemos nos videogames. Vocês sabem quantos assassínios uma criança vê até entrar no ensino preparatório na televisão? Quantos assassínios? 8.000 assassínios. O meu pequenote, há dias, estava ao pé de mim a brincar e na brincadeira, com aquele sorriso dele maroto, com os óculos todos torcidos, como ele tem sempre: vou-te matar! E eu assim, fiquei chocado. Porque ele não tem noção do que disse. Ele ouviu alguém dizer isso na escola. Mas fiquei assustado. Porque alguém que lhe disse isso, seguramente ouviu coisas que não devia ter visto. E que lhe influenciou das crianças. Este é o mundo em que temos. Porquê? Porque se colocam crianças à frente de coisas que não devem se colocar. O que vemos influencia-nos. Videogames. Eu vou tocar nisto amanhã. Eu não vou perder muito tempo, atenção. Mas eu vou falar nisto. Eu vou falar nisto com cuidado. Videogames. Vocês sabiam quais são os 3 campeões de vendas dos videogames? São 3. Não vou falar em jogos, vou falar em temáticas. Zombies, pancadaria e velocidade. É zombies, e agora vê-se muito esses... Eu volto e meio na televisão à noite, quero ver um filme, e passo os AXNs e aqueles sci-fis, etc. E só vejo zombies. Então, mas não há outros filmes sem ter zombies. E os jogos também incorporam isso mesmo. É zombies, é pancadaria e velocidade. E vamos falar nisso amanhã, as consequências que isso tem. Isso molda o nosso subconsciente. E o subconsciente, o que é que tem de importância? Ele retém sem grande filtragem. O que ouvimos, vamos falar também nisso amanhã, mas isto também molda o nosso subconsciente. Esta música da Lady Gaga diz isto: I want your drama. I want you ugly. I want your disease. I want a bad romance. Eu vou traduzir. Eu quero o teu drama, eu quero coisas más, eu quero a tua your ugly, quero te ver feio, ou quero as coisas feias de ti. Eu quero as tuas doenças. Eu quero um mau romance. E ouvimos, quando eu digo ouvimos é na generalidade, muitas vezes dentro do carro, até bater o pezinho ou bater a mãozinha, e nem estamos a perceber que isto vai tudo para o subconsciente. Porque o subconsciente não filtra isto, fica lá. Fica lá. Falaremos disto amanhã. Portanto, o que vemos molda o nosso subconsciente, o que ouvimos molda o nosso subconsciente. Vou-vos dar um exemplo meu. Eu gosto muito do grupo de música, assim a tocar um bocadinho mais. Volta e meia tem umas músicas muito bonitas, são os Goo Goo Dolls. E há umas músicas que eles têm que são muito giras, mas há uma música que eu aprendi a desgostar pela letra, quando tomei mais atenção à letra, que é a música Iris, The City of Angel. Vocês conhecem? Ok? Então essa música é uma parte, eu gosto muito da música, a melodia está lindíssima, mas eu não consigo ouvir música sem ter o cuidado de perceber a letra. E quando vejo certas músicas que não percebo a letra, eu muitas vezes prefiro nem ouvir. Mas aquela música é uma parte que... Aquela história da música fala sobre um anjo... Vocês viram o filme Cidade dos Anjos, não é? É o nome do filme. Em que um anjo abdica de ser anjo para ser humano, ok? Para poder se relacionar com uma mulher. Vejam a história. Vejam o que está por trás da música, que é o soundtrack do próprio filme. E essa música diz assim... everything was made to be broken. Tudo foi feito para ser quebrado.
I just want you to know who I am. Eu só quero que tu saibas quem eu sou. Tudo foi feito para ser quebrado. Everything was meant to be broken. E o pessoal a curtir a música, como estou a dizer, e estamos a dizer um disparate. E a música é linda. Mas sobre a música linda passam verdades, no mínimo inconvenientes e sérias, que um crente, que alguém que se diz cristão, não deve alimentar. Então, um exemplo pessoal. O que pensamos modela o nosso subconsciente. Sabiam que quando nós pensamos mal de alguém, quando nós pensamos disparates de alguém, nós produzimos, além de fazer mal à nossa alma, e isso é a consequência mais importante, faz mal à nossa saúde, nós produzimos cortisol, e o cortisol tem uma consequência na nossa saúde, que é enfraquecer o nosso sistema imunitário, e que pode potenciar doenças. Vocês sabiam disso? Ou acumular pensamentos negativos. E pode potenciar um estado de alguma depressão a longo prazo. Pensar mal dos outros. Reter no nosso subconsciente. Tem consequências sérias para a nossa vida. E eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, as ansiedades. Ansiedade. A ansiedade deriva do que pensamos. É uma questão muito mais mental do que aquilo que imaginamos. Não deriva tanto das situações, mas da forma como eu encaro as situações. Eu não vou ser hipócrita ao ponto de achar que há situações que todas as situações devemos estar preparados. Há situações que vão nos deixar completamente impreparados e que vão nos deixar completamente de rastros e que vão, eventualmente, seguramente, deixar-nos infelizes, desesperados. Não vale a pena fingirmos que conseguimos aguentar tudo porque somos crentes. Não. Há alturas em que vamos ficar de rastros. Mas daí, até ficarmos ansiosos, deprimidos ou sem esperança, há uma grande diferença. E vou-vos dar um exemplo. Imaginem um paraquedista. Eu há dias vi uma fotografia do Facebook de uma pessoa que nós conhecemos, que é a Cláudia, a Guizo, que a Dora conhece bem também, e que se mandou há dias de paraquedas. Eu quando estava a ver aquilo, não, eu nunca faria uma coisa dessas. Mas há pessoas que o fazem. Não há nada errado disso, cada um faz aquilo que quer, eu não acho mal nenhum nisso. Mas quando alguém se manda um paraquedas, há pessoas que desfrutam e há outras que aquilo é horrível. Porquê? A situação não é a mesma. Porque quando nós nos mandamos num paraquedas e temos prazer, é produzido algo chamado endorfina, que dá uma sensação de prazer. E a mesma situação, porquê que dá prazer a uns e a outros não dá? Porque produz o tal cortisol, que é a hormona do stress. A situação é a mesma, mas há uns que se mandam de paraquedas e que produz cortisol e aquilo ficam todos arrepiados. E há uns que ficam todos cheios de endorfina e aquilo é uma loucura. A situação é a mesma. O problema está aqui na mente. Nós encaramos as coisas de formas diferentes. A mente pode nos dar a capacidade de aguentarmos a ansiedade de uma forma espetacular. Por isso é que o diabo quer ganhar esta batalha. Porque quando nós perdemos esta batalha, nós perdemos a batalha da ansiedade. Estão a ver? Ele não quer o nosso dinheiro. Ele quer a nossa mente. A mente é muito mais importante do que aquilo que nós julgamos. E, infelizmente, o diabo sabe e dá mais importância à nossa mente do que nós próprios. Isto é que é grave. O que pensamos ainda? Há um versículo que eu gosto muito, eu tinha que falar, que é este. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, eu pus algumas expressões a bold, verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esta passagem que aqui está, é uma passagem que nos diz o que é que nós temos que fazer para proteger a nossa mente. É uma das passagens que nos pode ajudar. Nós devemos, e vou falar nisto mais à frente, nós devemos alimentar a nossa mente com coisas, por exemplo, alguém vem-nos contar mentiras. Vamos fechar a nossa mente, não é verdadeiro. Alguém diz, vamos meter neste negócio, fazemos aqui umas coisas assim, ganhamos assim algum gelado e não sei o quê, e vamos alimentar coisas honestas ou desonestas? Desonestas neste caso? Não. É desonesto? Esquece, não alimentes. Alguém diz, vamos fazer aquela partida àquele tipo ali, que ele até é certinho demais. Isso é algo injusto. Não vamos fazer, não vamos alimentar. Alguém, neste caso alguém, sabem quem é alguém, não é? Este alguém aqui na nossa mente, nos diz, vamos fazer aquela coisa que é impura. Vamos alimentar isso. Ou vamos ver coisas que são impuras. No computador, na televisão. Ou vamos fazer esse tipo de coisas. Vamos pôr isso na nossa mente? Não. Vamos fazer coisas que não são amáveis, que não têm virtude? Não. Se fizermos o contrário disso, ou seja, aquilo que é de boa fama, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é honesto, nisso pensar e não nos proteger a nossa mente. Ou seja, o que a Bíblia nos diz é, nós vamos focar a nossa mente em tudo isto.
Já vou falar mais à frente como é que podemos fazer isso, está bem? Nós somos, no fundo, o que pensamos. E o que pensamos determina o que fazemos. Nós somos aquilo que pensamos. E o que pensamos determina o que fazemos. E se queremos fazer boas escolhas amanhã, e vamos também falar nisso depois no sábado, se queremos fazer boas escolhas amanhã, tenhamos cuidado com o que colocamos na nossa mente. Nós pensamos, não faz mal, vocês vão, todos os outros que chegam amanhã, não devia, isto não se deve ter sido, eu não estou ansioso, mas amanhã vou falar de coisas tão práticas que vocês vão perceber. Vocês olhar para esta frase, parece um chavão, mas com exemplos práticos vocês vão perceber as consequências. Aquilo que eu coloco na minha mente hoje, e que não tem importância, tem consequências sérias, não só espirituais, mas físicas, que eu não tinha ideia. A tal ponto que, quando eu estava a preparar esta mensagem, fiquei surpreendido com tantas e tantas coisas. Vamos ver depois isso. Portanto, aquilo que nós colocamos na nossa mente tem consequências sérias na nossa vida, nas nossas escolhas. Portanto, já todos percebemos que nós estamos num campo de batalha. E aquela música, Deus nos prepara para a batalha, foi bem escolhida. Porque nós estamos numa batalha. E as armas da nossa milícia, e apesar dos soldados serem necessários no mundo em que vivemos, mas as armas da nossa milícia não são carnais. Ok? Mas são poderosas para... Qual é a nossa missão nesta batalha? Destruição de fortalezas. O que é que significa fortalezas? Fortalezas, no original, significa bloqueios mentais. E onde é que se passam os bloqueios mentais? Na nossa mente. Ou seja, o que a Bíblia nos diz é que as nossas armas são armas espirituais que servem para destruir bloqueios mentais. Ou seja, o que a Bíblia nos diz é que a nossa grande missão, como crentes, ao nível do nosso processo de batalha, é, em primeiro lugar, combater os problemas da nossa mente e ajudar os outros a combater os problemas da mente dos outros. Porque isto tem consequências. Destruir o quê? Conselhos, que significam falsos argumentos. E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, ou pensamento, ou a obediência de Cristo. Eu, quando leio esta passagem, eu só vejo mente. E vejo a mente como o local onde se passa todas as grandes e mais importantes batalhas. O que é que significa levar cativo todo o pensamento? Cativo no grego, a palavra é um chavão, aikmalotizo, quer dizer sob controle. Levando cativo, onde é que está? Levando cativo todo o pensamento ou entendimento. Cativo quer dizer sob controle. O que a Bíblia nos diz é, nós devemos pegar em pensamentos e devemos pensar coisas que estejam sob controle ou sob submissão ou que sejam agradáveis àquilo que Deus quer. Por isso é que lemos aquele versículo antes. Tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Isso é levar cativo todo o nosso pensamento. Portanto, se vocês não perceberam ainda, quero dar uma notícia. Nós estamos em guerra. A mente é um campo de batalha. A guerra é travada na nossa mente e o sucesso depende de controlarmos os nossos pensamentos. Agora, eu queria-vos dar 4 dicas para ganhar esta batalha. 4 dicas para ganhar esta batalha. A primeira delas é, não acredites em tudo o que penses. Eu vou explicar-vos isto. Não acredites em tudo o que penses. Eu vou-vos dar duas ilustrações. Uma que é o teste do pesadelo e outra é o teste do esquiador. Está provado que quando nós estamos a sonhar, a nossa mente produz... Por exemplo, estamos a sonhar que estamos a ter um pesadelo e que alguém está atrás de nós. Vocês nunca acordaram cansados, como se estivessem a correr? Nunca vos aconteceu isso? A mente produz automaticamente um esforço compatível, exatamente igual, porque já foi testado, pessoas a dormir e o esforço que isso faz nos músculos. Exatamente o mesmo esforço de como se estivéssemos acordados a correr. Mas estamos a dormir. A mente produz isso. A mente é de confiança? Totalmente? Não. A mente pode enganar. Mas, fez-se isso também um teste com um esquiador profissional. Ele estava a dormir. Em que ele começou a sonhar, em que foi posto o sonho de ele estar a andar a esquiar. Olha, tu agora tens que esquiar com muita força, tens que... Imagina que estás naquela montanha, vais a descer com muita força. Imagina isso com muita força. Ele estava a imaginar e foi feito ao lado, fisicamente, a nível de desgaste físico, exatamente o mesmo que foi feito mais tarde, ele a esquiar. A nossa mente produziu isso. E ele não estava a esquiar. Mas eu vou-vos dar outro exemplo, vocês vão perceber melhor. Vocês têm um acidente. Vocês nunca vos aconteceu aparecer 4 ou 5 pessoas que contam 5 versões diferentes dos acidentes?
Hã? O Ocidente foi o mesmo. Então, eu sou um desastre, porque eu volto e meia troco-me todo. A nível de... Acho sempre que se passa de uma forma e afinal passa-se de outra. Mas nos acidentes, há sempre 4 ou 5 versões. O nervo óptico é o único nervo no corpo humano que está ligado ao cérebro. E está provado que são mais os impulsos que vêm do cérebro para aqui do que se passa da visão para dentro. Ou seja, as 5 versões diferentes derivam de 5 perspectivas diferentes mentais de cada um. Não derivam do facto da realidade. A mente é digna de confiança? Totalmente? Não. Ou seja, nem tudo o que eu penso, acredita naquilo que tu sentes, acredita naquilo que tu pensas. Calma, filtrem isso. A mente não é 100% digna de confiança. É um órgão fantástico, como nós já vimos, e o Jonas explicou-vos de forma fantástica, notável. Mas não é 100% digna de confiança. Portanto, é um princípio importante. A mente pode estar corrompida. Eu vou citar versículos. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento, corruptos de mente. Ou seja, nós vemos aqui que a mente pode estar corrompida. Mais, a mente pode estar endurecida, mas os seus sentidos foram endurecidos. A mente pode estar cega, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou as mentes dos incrédulos. E a mente, como já vimos nas ilustrações que eu vos dei, tem limitações sérias ao nível de percepção da realidade. Por outras palavras, a mente não é 100% digna de confiança. Outro princípio. Guarda a tua mente do lixo. Guarda a tua mente do lixo. O entendido, e eu cito o versículo, buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de lixo. Esta é a passagem base para este princípio. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Nós temos, quanto a isto é uma coisa muito importante que eu vou falar com mais atenção amanhã sobre o lixo. Nós podemos ter 3 tipos de alimentos na nossa vida natural e na nossa vida espiritual. Há um alimento que nos faz muito bem ao cérebro, que eles recomendam. Agora lá em casa, Ana comprou uma série de sementes de chia e outras coisas, porque aqui esta faz bem àquilo, esta faz bem ao outro, e não sei o quê, e volto também nos cereais de manhã, ponho todas em cima. Aquilo é tudo cereal, portanto, marcha tudo há de fazer bem. Há uma percepção cada vez maior do que nos faz bem. Isso é bom. Isso é bom. E, portanto, a nível... há muitos alimentos que nos fazem muito bem. Top. Fantástico. Devemos comer esses alimentos. Pois há aqueles alimentos que não fazem bem nem fazem mal, mas se forem comidos em excesso, fazem muito mal. As massas. Não é? Essas coisas boas. As pastas. As pizzas. Mas comida em excesso faz mal. Depois temos as coisas que nos fazem verdadeiramente mal, como as Coca-Colas, que se vendem aqui às toneladas, e continuem a comprar, mas não fazem muito bem, fazem muito mal, e outras coisas bem piores até do que isso. Mas na vida espiritual também temos 3 tipos de alimentos. Temos o alimento que é fantástico, que é a Palavra de Deus. Temos as coisas que Paulo diz que são lícitas, mas nem todas convêm, são os similares às massas e às pizzas. Atenção, podes volta e meia fazer isso, podes volta e meia ver isso, podes volta e meia ouvir isso, mas tem cuidado com moderação, porque isso pode fazer muito mal. E depois temos aquelas que são mesmo tóxicas, e nós não devemos fazer nunca. São os 3 tipos de alimento que nos podem fazer mal. Mente do lixo. Isto aqui vocês conseguem ler alguma coisa? Sim. Aqui dentro devia estar, diz in, e aqui dentro devia dizer out. E diz, só que vocês não conseguem ver. O que é que esta imagem vos diz? Portanto, um caixote de lixo diz in, igual caixote de lixo diz out. Podem falar. O que é que esta imagem vos diz? Está dentro é igual. É quase isso. Exatamente. Exatamente. Ou seja, se nós colocarmos lixo dentro, vai ser lixo. Se nós colocarmos lixo cá dentro, nós vamos produzir lixo. E, portanto, atenção ao que colocamos na nossa mente. Se colocarmos coisas boas, nós produzimos coisas boas. Nisso pensai. Estão a ver? Se colocarmos tudo o que é desonesto, tudo o que é impuro, tudo o que não é de boa fama, não há milagres. Nós vamos produzir coisas desonestas, vamos produzir coisas impuras, vamos produzir coisas de má fama. Não há milagres. Garbage in, garbage out. Nunca se esqueçam. Lixo que entra, lixo que vai sair. E isto é extremamente importante.
uma ajuda para podermos guardar a nossa mente do lixo. Há uma passagem que está em Filipenses 4, 6 a 8, que diz isto: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições falam de orações, sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças, e a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, lá está, tudo o que é puro, nisso pensai. Challenge. Aqui destacado neste versículo duas palavras, ou duas situações. Petições, nisso pensai. Uma ajuda muito importante para filtrar a nossa mente do lixo. Orar. Petições. Orar. Já vos dá uma ajuda com uma ilustração. Devemos orar. Ou seja, estamos perante nós uma situação que é lixo. O diabo quer nos convencer, e nós próprios queremos cair nessa situação, uma coisa que queremos ver que não devíamos ver, uma coisa que quer se transformar num pensamento ou uma atitude que pode influenciar a nossa mente, que é lixo. Devemos orar. Deus, ajuda-me. Petições. Ajuda-me para que eu possa fazer aquilo que tu queres. Nomeadamente, pensar no que é honesto, no que é verdadeiro. Mas começa com petições, não é por acaso. Orar. Depois, focar o nosso pensamento. Nisso pensai que é focar o nosso pensamento em coisas que são certas. Eu vou-vos dar um exemplo que vai ajudar a perceber o nisso pensai. Eu sou muito guloso. Vocês já perceberam? Eu gosto muito de docinhos. Então, volta e meia, eu vou a certos sítios, eu gosto muito de pastéis de nata. Eu vou a certos sítios e quando olho aquelas montes de pastelarias, eu penso assim, ai mãe, não quero. Até volta e meia tenho que vir embora. Porque se eu ficar lá, eu como um pastel de nata. Porque se eu ficar lá e só olhar para o pastel de nata, eu vou comer aquele pastel de nata. Não tentem lutar contra o lixo, porque vão perder. Porque se estiverem face ao lixo, foquem a vossa mente noutra coisa qualquer. Porque enquanto estiverem a olhar para o lixo, não saírem de depressa, vocês vão comer aquele lixo. Vocês não conseguem ganhar a batalha contra o lixo. É focar, é o nisso pensar, está ali o lixo, zzz, para o outro lado. É mudar, é sair da pastelaria. É fugir da pastelaria. Ir para a rua, ir para uma casa de vegetarianismo, não sei. É não olhar para o bolo. É não olhar para aquilo que nos faz mal. Porque se formos lutar contra o lixo, nós vamos perder a batalha contra o lixo. Nisso pensai é refocagem de pensamentos. É perceber, eu não consigo ganhar esta batalha. Eu vou ter que mudar o meu chip, vou ter que voltar os meus pensamentos para outra coisa para poder ganhar esta batalha. Mas, orando. Petições no início. Orando. Terceira dica para ganhar a batalha da mente. Nunca deixes de aprender. 3 versículos base. O Senhor Jesus disse: aprendam de mim. Não é aprendam de mim até serem crentes, é aprendam de mim. Constante. Mais. Há um versículo que se calhar vocês vão perceber hoje como nunca perceberam. O ferro se aguça, o ferro com o ferro se aguça. Sabe o que isto quer dizer? Nós, quanto mais estudarmos, quanto mais lermos, mais vamos aguçando a nossa espada. O ferro com o ferro se aguça. Investir em livros é das melhores coisas que nós podemos fazer. E isto é o ferro com o ferro se aguça, tornando a nossa arma de combate cada vez mais aguçada. E vamos fazendo lendo mais. O coração do entendido busca quê? Busca sabedoria. Eu gosto muito de um autor, que eu volto e meia, muito frequentemente falo dele, que é o Watchman Nee, e eu, na biografia dele, eu fiquei surpreendido com uma coisa. Ele não tinha riquezas nenhumas. O quarto onde ele dormia era uma coisa assim estreitinha. Ele falou nos metros, eu não vou dizer disparados porque eu não sei de cor. Mas era uma coisa muito estreita, era um corredor. E tinha o único espaço que tinha de chão, que ele pisava e dormia no mesmo sítio. Sabem porquê? Para canalizar as paredes de baixo até acima com livros. A riqueza do Watchman Nee era livros. O que ele mais valorizava, humanamente falando, tangencialmente falando, era livros. Irmãos e amigos, eu quero-vos dar uma dica. Comecem a fazer uma biblioteca em casa. Comecem a fazer uma pequena biblioteca em casa. Se querem saber que livros devem comprar, falem com o Carlos, eu posso dar a minha opinião, falem com outros clientes mais velhos, para vos dar dicas, peçam livros emprestados uns aos outros. Lá naquele conto temos agora uma biblioteca que faz aluguer de livros, não é? Gratuitamente, etc. Aproveitem isso. Emprestem, desculpa, tens razão, peço desculpa. Aproveitem isso e mesmo vocês noutras igrejas, leiam livros, façam uma pequena biblioteca, porque é das maiores riquezas que nós podemos ter. E eu muitas vezes, perante situações difíceis,
E eu já fui confrontado a minha mente com o subconsciente. E o que é que vai entrar o subconsciente? Se vocês meterem livros cá para dentro, fica também no vosso subconsciente. É como os versículos bíblicos. Estão a ver? E em situações difíceis, o subconsciente vai buscar isso. E automaticamente dá-vos a resposta. E automaticamente dá-vos a ajuda. Estão a ver? Aquilo que nós metemos cá para dentro, mais tarde ou mais cedo, vai voltar a aparecer. E pode-nos ajudar ou pode-nos não ajudar. Renova a quarta e última dica. Renova a tua mente diariamente. Romanos 12, 1 a 2. Eu não vou falar nisto agora, porque isto é o tema de sábado. E isto é um tema fantástico. Renovar a mente, o que isso significa? Vamos falar nisto sábado. Mas é a quarta dica. Lembram-se das outras três que eu falei? Qual é a primeira? Qual é a segunda? E qual é a terceira? Ok. A quarta é esta, vamos ver melhor no sábado. Eu comecei com esta frase e eu vou voltar a lê-la. O inimigo não procura o teu dinheiro ou as tuas coisas. Ele quer a tua mente, a tua atitude, o teu coração, a tua fé e a tua paz. Compreende não estar a ser atacado ou atacada nas coisas visíveis da tua vida. O inimigo procura derrotar-te nas coisas que não se vê. Para terminar, gostava de mostrar isto e depois outro slide a seguir. Nós somos o que pensamos e o que pensamos determina o que fazemos. Eu nunca tive tanta... Eu depois de preparar para esta mensagem ganhei uma nova perspectiva do que é que significa a nossa mente. A nossa mente não é só um órgão fantástico. É o centro das decisões de todo o corpo. É o computador central. E se não temos cuidado e colocar cara em coisas importantes, isto vai afetar-nos de forma trágica. E vai determinar aquilo que nós fazemos. Para terminar... vocês não conseguem ver. Chatice. Não. Isto numa imagem por trás que é justamente a piada. Eu vou-vos ajudar a perceber isto, não estando aqui. Aqui atrás está... Vocês vão ter que ter capacidade imaginativa. Aqui tem um tigre. É pena isto estar assim, mas não há hipótese. Aqui tinha aqui um tigre. E atrás do tigre tinha uma cidade. E o foco estava no tigre, apesar da cidade ser esplendorosa. Ou seja, nisso pensai, é tal refocagem, em que, e agora diz aqui à frente, ponham as vossas distrações à fome e alimentem o vosso foco. Ou seja, nós somos confrontados também, como o Jonas disse, todos os dias com distrações. Do princípio ao fim do dia. Coisas, muitas delas válidas. É o tal alimento que não faz bem nem faz mal. E que aparentemente até nem faz mal. Mas são distrações. E que retiram o nosso foco, ocupam a nossa mente. Ponham isso à fome. Concentrem-se e concentremos naquilo que realmente deve ser o nosso foco. Era essa a mensagem com esta imagem. Que o Senhor nos abençoe.